Queria perguntar uma coisa para vocês, antes de fato a gente começar a conversar sobre o tema, só para quem não sabe, o que faz um assessor de investimento e por que às vezes faz sentido a pessoa como investidor entrar em contato com o assessor e pedir essa ajuda, assim, se vocês puderem só explicar um pouco para a galera. Legal, Gui, quer falar? Acho que o Colossi é um cara aí que... Boa. Cara, o assessor de investimentos, eu tenho entendido essa cadeira como o tradutor do que tem acontecido no mercado para uma linguagem simplificada e direta para o investidor da ponta final. Seja um investidor que quer começar a se apropriar do assunto gradativamente, ou simplesmente para a pessoa que não tem tempo e precisa de alguém para tomar a frente com esse direcionamento. Então, a gente fica sempre antenado com o que está acontecendo no mundo, narrativas macroeconômicas, ativos em destaque, fundos, etc. E aí a gente meio que dá essa informação mastigada para o investidor avaliar e trocar com a gente, tomar sua decisão e por aí vai. Boa. Até uma outra curiosidade, assim, porque até fazendo um paralelo, depois a gente entra mais um pouco nesse tema. Eu, por exemplo, como investidor pessoal, e acredito que vocês também, você tem a sua estratégia, assim, bem definida, né? Então, como que eu vou alocar o meu próprio capital, como é que eu penso, o que eu compro, o que eu não compro. Mas quando você está falando com o cliente, como que você consegue separar um pouco a sua estratégia para a estratégia que é melhor para ele? Porque vocês apresentam várias maneiras dele enxergar o mundo, ele acaba escolhendo, ou você já direciona, por exemplo, a carteira de vocês para uma estratégia que vocês acham que é mais vencedora? Assim, como que funciona isso? Entendi. Olha, eu só faria um apontamento que eu não tenho tanta clareza assim se a minha estratégia é bem definida. Entendi. Pode voltar esse passo atrás. Porque as narrativas mudam e... Apesar de nós estarmos aqui inseridos no ambiente do mercado financeiro, nós também temos o nosso próprio viés comportamental que impacta significativamente as nossas decisões, tanto quanto um investidor com menos experiência e menos contato com essa realidade. Ontem, eu me achava super arrojado e muito macho, porque o mercado estava lá voando, bolsa subindo, e agora, com um senso de realidade, poxa, não é bem assim, eu tenho que rever um pouquinho a minha disposição a risco, a minha disposição a período de... a volatilidade de carteira. Então isso está sempre passando por uma certa reciclagem. O que eu considero importante é que depois de você ter alguns anos de vivência no mercado, onde você já tenha tido a oportunidade de observar diversos cenários diferentes, cenário de alta, cenário de baixa, você acesse esse repertório no futuro para não repetir os mesmos erros. Exato. Então, se esse momento de baixa está sendo tão doloroso assim, a ponto de você pensar em vender e às vezes até vender na baixa, tome cuidado na hora de comprar na alta, porque o risco de você perpetuar esse comportamento é altíssimo. Exato. Sim, com certeza. Bruno, e uma coisa, né, o Colossi, o Guilherme Colossi, ele sempre me ensinou muito. Eu, quando entrei aqui na Genial, comecei como estagiário dele e a gente foi aprendendo... que maneiro, não sabia. Foi bem legal, fui aprendendo muito com ele ao longo desse tempo. É uma coisa que o Colossi sempre me falou, né, Gui, é sobre a parte de... Antes de falar sobre perfil, se você quer correr risco, mais ou menos, né, Gui, mais ou menos risco, acho que o mais importante sempre é delinear o objetivo que aquele investidor tem com aquele dinheiro que ele tem para investir ou quer começar a investir. Então é sempre uma provocação que eu faço numa primeira conversa, numa primeira abordagem. Eu sempre, assim, até no início da minha carreira, por ainda não ter tanta experiência, eu falo, tá, mas se o objetivo qual que é o seu perfil? Você é mais conservador? Eu vou te recomendar isso. Não. Pô, eu tenho, sei lá, eu quero começar com R$100 por mês. Cara, meu objetivo é comprar um apartamento daqui a 10 anos. E eu quero comprar um apartamento com determinado valor. Tá, o que você precisa fazer para poder atingir esse objetivo? Com base nisso, a gente começa a estruturar uma estratégia de investimentos. E aí, se esse investidor, né, que quer dar o primeiro passo, já tem um recurso ou quer começar a investir, Guilherme Champ, cara, eu quero investir, mas eu não quero perder o meu dinheiro, eu quero totalmente ficar alinhado com um recurso que eu só vejo o verdinho ali, eu só quero ver uma subida linear sem passar por esses solavancos do mercado. Então, eu sempre faço essa provocação inicial, traço uma estratégia de objetivo, em quanto tempo que a gente vai atingir esse objetivo e quais vão ser os ativos necessários para a gente atingir esse objetivo que foi delineado. E essa estratégia também, Bruno, é legal porque ela vai mudando também, às vezes, ao longo do tempo, ela vai passando por alguns ajustes que é normal.
Às vezes, pô, vem uma pandemia, vem uma guerra e aquele ativo que a gente tinha estruturado, ele já às vezes não faz tanto sentido, a gente faz um ajuste na carteira. Por isso que é muito importante, Bruno, o papel de um assessor de investimentos, ajudar o investidor exatamente nessa estruturação de investimentos, de seleção dos ativos, de acompanhamento no mercado, porque a gente sabe, Bruno, que eventualmente também as pessoas não têm tempo de fazer este acompanhamento, tanto quanto nós que estamos aqui todos os dias e temos muitas informações. E mais do que isso, Bruno, que eu sempre falo, cara, as pessoas elas precisam investir em conhecimento próprio. Tá? Então, não só terceirizar isso para um assessor de investimentos é legal também, é bom, é importante você ter uma pessoa te acompanhando, mas você ter e também investir em conteúdo, em informação, isso enriquece muito o seu trabalho ao longo do tempo e você vai se aprimorando, vai ganhando mais bagagem, etc. Então, o investidor que procura aqui o Genial Analisa, o nosso podcast, tá entrando em contato com essas informações, já contribui bastante aí também para essa construção mútua, né, Gui? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, vou só terceirizar e toda a responsabilidade do assessor. Não, acho que é uma responsabilidade que a gente vai construindo a quatro mãos, né? Até para você saber o que o assessor tá te recomendando, às vezes, para você entender. E, sei lá, um exemplo, às vezes ele te recomenda uma empresa que você nem sabe o que faz, mas se você estuda, você fala, opa, eu prefiro ficar longe dessa. E aí não tem problema, né? Vocês já passaram por isso, às vezes, de falar, pô, isso aqui é um bom ativo ou não, e o cara fala, pô, isso aqui eu não gosto, quer saber, eu prefiro não alocar meu capital nisso. Já passou por alguma situação dessa ou com nunca? certeza. Eu já passei aqui, o Colosio também, né? Bastante. Um tempo atrás, o mercado estava muito pungente em emissão primária de fundo agro. Estava tendo muita emissão de FIAGRO. Sim. Alguns clientes me responderam que não teriam muito interesse por quererem alguma distância do agro, serem vegetarianos, e aí, invariavelmente, esses fundos estão próximos a processamento de carne, então não era muito o perfil dessas pessoas. E aí vocês, só para o pessoal entender, vocês acabam recomendando a carteira, mas quem decide alocar, de fato, é o cliente. Ou eles podem também falar, toma meu dinheiro aqui, coloca onde você quiser. Não, o nosso trabalho, Bruno, ele é construído a quatro mãos com o cliente. Então, quando o cliente abre uma conta na Genial Investimentos, ele tem um recurso, ele quer começar a investir, esse trabalho ele é feito a partir do delineamento dos objetivos, a gente entende o perfil desse investidor, com base nisso, a gente vai montar uma estrutura de investimentos e vai fazer todo o monitoramento e acompanhamento desses investimentos ao longo do tempo com o cliente. Então, essa decisão, ela é compartilhada. A gente não toma uma decisão arbitrária sem o consentimento do cliente. E esse tipo de trabalho, Bruno, ele é feito quando, né, o cliente ele sempre dá uma autorização, mas ele é feito com base no trabalho próprio ali do profissional, se o cliente tem uma carteira administrada ou um fundo de investimento exclusivo, que é um outro tipo de trabalho um pouquinho diferente do que a gente faz, mas a gente sempre trabalha junto e etc. E o cliente vai participando dessas decisões conosco também.